noite a todos e a todas, mais uma vez. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse encontro para a gente conversar um pouquinho a respeito das leis divinas, a respeito de Deus, a respeito da gente. Que os bondosos amigos nos ajudem para que a gente possa fazer com muito amor. Hoje, como a Cleide disse, nós vamos falar sobre o tema Ama-te. E eu vou pedir ajuda para Joana de Ângeles, vou pedir ajuda para Emmanuel, a fim de que a gente consiga construir uma reflexão madura e a gente possa aproveitar esse instante aqui para a gente pensar. Quando a gente fala do amor a si mesmo, a gente poderia traçar inúmeros caminhos para reflexão. A gente tem o lugar comum, que é aquele ponto de referência que todo mundo se lança para comentar. A gente, que está em torno, a gente precisa se amar para amar os outros, a gente precisa cuidar de si mesmo, a gente precisa se valorizar. Eu creio que é uma informação que de comum acordo a gente tem. O nosso intuito aqui é a gente procurar não tangenciar o tema, mas a gente procurar uma abordagem levando em conta alguns outros aspectos a respeito desse amor. Nós gostaríamos de falar do amor a nós mesmos nas perspectivas evangélicas, nas perspectivas clareadas sob a bênção do divino amigo. Aonde será que estaria o amor a nós mesmos no Evangelho? O que ele representaria? De que modo nós identificamos Jesus abordando a temática do amor a si mesmo? Eu creio que nesse campo que a gente escolheu para buscar essa temática, que é o Evangelho, nós talvez encontraríamos uma referência clara, que a maior parte de nós outros temos conhecimento. Jesus, quando ele foi questionado por um doutor da lei a respeito das leis divinas, sobre qual era o maior mandamento e que era a nossa maior necessidade, Jesus responde com bastante serenidade: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, que é o amor a Deus. E ele traz um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, que é o amar o próximo como a nós mesmos. E aqui nesse instante, então, nós temos esse amor a nós mesmos, ele trago à tona, ele sendo apresentado. Só que nós gostaríamos de extrapolar um pouquinho. E nós extrapolaremos essa perspectiva aqui lançada com auxílio primeiro de Emmanuel, para que a gente possa verdadeiramente ganhar profundidade nessa temática. No livro O Consolador, Emmanuel ele vai nos ajudar a pensar na questão 351. Questionam para ele o seguinte: como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Então, a perspectiva aqui traçada é a gente falar desse amor, mas sob as vistas do Evangelho. O que a boa nova nos traz de especial? O que a mensagem do Cristo que ele trouxe, ela contribui nesse particular? E Emmanuel vai dizer: o amor a nós mesmos deve ser interpretado
como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Olha que interessante o deslocamento desse lugar comum para essa perspectiva de Emmanuel. Nos chama aqui a prestar atenção em 2 pontos: oração e vigilância. E essas 2 palavrinhas, elas são como que referência a um versículo bíblico. Qual? Uma fala de Jesus que ele recomenda: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Então, nós temos aqui um cenário interessante, que Emmanuel está trabalhando, né, intertextualmente, uma passagem, uma fala de Jesus, para abrir esse tema para nós: oração e vigilância. Esses 2 fatores necessários no amor a nós mesmos. Só que a primeira coisa é a gente pensar o que é oração para Emmanuel. O que é vigilância? E a gente poderia até aqui lançar mão de pensarmos nessa tentação, de tal modo, se oração e vigilância representam esses caminhos de cuidado conosco mesmo, a tentação, ela representa alguma coisa na contramão desse movimento. Oração e vigilância, pontes para o cuidado interior. A tentação, na contramão disso, representaria as armadilhas que muitas vezes nós estamos sujeitos e que, logicamente, nós nos prejudicamos todas as vezes que nós não conseguimos administrá-las. Nesse versículo que a gente elenca e nessa fala de Emmanuel, nós podemos aqui ter esse primeiro ponto que a gente gostaria de trabalhar. E que Emmanuel, claro, ele vai explicar um pouquinho isso. E ele vai mais fundo, né, para a gente pensar a esse respeito. Porque quando a gente fala sobre esse tema, normalmente a gente aborda como se esse problema do amor a si mesmo dissesse respeito simplesmente a nós. Só que nós, na perspectiva do alto amor, né, sob a ótica espírita, sob a ótica aqui de Emmanuel trabalhada, ela é um pouco mais expressiva, é um pouco mais densa. Oração e vigilância, porque a todo momento a gente está sujeito a se prejudicar nas tentações. A gente precisa dessas 2 ferramentas, porque quando a gente às vezes menos espera, estamos caindo em determinados pontos da caminhada que a gente não tinha necessidade. Às vezes a gente escorrega em pontos. E no dizer de Joana de Ângeles, como nós somos herdeiros de nós mesmos, é no campo íntimo que temos a responsabilidade de gerir as nossas sementeiras, os nossos cultivos. Nessa direção, a gente começa a pensar mais profundamente. Oração. No dizer de Emmanuel, a partir do pensamento e vida, nós estamos falando de refletir Deus. A oração é um movimento de proximidade, mas não é um movimento de proximidade enquanto espaço. A oração é um movimento de proximidade enquanto identidade. É um instante que nós nos colocamos para assemelhar.
é um movimento semelhante ao que a plantinha, a sementinha faz ao se rasgar na busca pela luz. Esse movimento em direção ao Criador, no intuito, né? E Emmanuel traz uma imagem bonita da gente captar a luz divina, a fim de refleti-la, de desviá-la ao abismo, muitas vezes, do nosso coração. Esse movimento de identidade, de parecer, de desenvolver os recursos da alma, um momento de cuidado excelente. Não representa a oração simplesmente o petitório, mas é um momento de presença genuína que a gente busca em relação a Deus. E a vigilância, essa atenção, esse cuidado, o ser sentinela, estar atento ao mundo que nos cerca, quanto também ao nosso mundo interior. Esses dois elementos. Quando nós abordamos, pensamos nas tentações, nós estamos falando desses desejos, dos impulsos. E essa vigilância, ela diz respeito a esse cuidado, a essa atenção com não só o que está à nossa volta, que pode ser gatilho, mas aquilo que desponta de nós, aquilo que a gente começa a nutrir, a gente começa a embalar. E aí, Emmanuel vai continuar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Achei essa frase importante, porque quando Jesus recomenda sobre orar e vigiar, que são as duas expressõezinhas que ele usa para a gente não cair em tentação, que Emmanuel também retoma isso, o problema da tentação, ele tem, sobretudo, uma base, uma origem. A gente tem uma tentação que ela é muito presente no texto bíblico. E ela está relacionada um pouquinho com essa frase de Emmanuel. Vou lê-la de novo para ver se a gente já começa a pensar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Espera, nova teoria? Então quer dizer que tem uma velha teoria de autoadoração? Aqui a gente pode começar a pensar, espera, onde que tem esse negócio de autoadoração? E aí, vamos forçar um pouquinho, mas a gente vai dar um pulo aí para pensar numa tentação primeira. Estou me referindo ao texto bíblico, ao livro de Gênesis. A tentação, né, inicial, aquela que diz respeito a um fruto específico. Qual é esse fruto? Que retrata essa tentação? O que é esse momento que a gente está se referindo? Ao grande mito da criação, a narrativa adâmica que retrata Adão e Eva, ali na região, no Jardim das Delícias, no Éden, que depois de serem postos ali, foram orientados. Olha, comam de tudo que existe nesse jardim de delícias, mas toma cuidado com uma árvorezinha, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ingenuamente, a gente fez muitas interpretações a esse respeito, mas tirando o espírito da letra, o que é essa tentação que simbolicamente está representado ali?
O que é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é saber o que é bom e o que não é bom, porque isso é fundamental no processo da vida. É nós desejarmos sermos os referenciais do bem e do mal. Em outras palavras, é nós, de certo modo, a gente querer ocupar o lugar de Deus, que é a referência do universo. O risco de comer desse fruto é querer ocupar o lugar divino, querer ocupar o lugar de Criador. Não bastar a gente ser divino, a gente quer também ocupar o lugar do Criador. Tá, mas e aí? Por que lembra essa frase de Emmanuel? Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Comer a árvore do fruto do bem e do mal é a gente passar a se adorar, porque a gente vai representar a partir disso o centro do universo. A gente vai representar o centro de tudo. Nós vamos nos colocar numa posição tal em que nós nos estabeleceremos nessa intocabilidade. A gente vai se sustentar nos pontos de vista, nós vamos nos colocar num lugar de poder, num lugar de juiz, numa posição que não é muito bem a nós. E isso é um dos movimentos muito graves. Por quê? Na linguagem bíblica, qual seria o resultado desse processo de busca, de autoadoração, desse anseio de voltar-se plenamente para si como centro de tudo? O que seria, segundo a linguagem bíblica, a morte? E a morte, né, pelas vias da doutrina espírita, nós vamos tendo pelo menos duas referências muito boas. André Luiz, quando ele diz que a morte é o jogo escuro das ilusões, e Emmanuel, quando ele retrata que a morte representa nada mais do que reencarnações de baixo teor. E não existe nada mais trágico do que o campo de semeaduras que nós temos. Porque, de certo modo, é dentro de nós que a gente vai lançando a semente das nossas escolhas. Nós somos um campo fértil que responde aos nossos anseios e objetivos. E muitas vezes a gente tem se destruído, a gente tem se colocado num lugar de sofrimento devido a todo esse processo de inconsciência, de não respeitar nossos limites, de entender o nosso lugar de criatura e por também não compreendermos o lugar do Criador. Subjetivamente, Emmanuel aqui, ele nos faz lembrar destas questões. Amor a si mesmo perpassa não só compreender um pouco melhor a si, mas compreender o lugar também do outro, como também o lugar divino. Porque nessa busca por amar-se, muitas vezes nós temos nos adorado, nós temos nos colocado numa posição equivocada. E essa tentação que Jesus recomendou oração e vigilância, e que Emmanuel retoma aqui para falar do amor a nós mesmos, ela é verdadeiramente um grande risco, porque nós não temos condições de nos sustentarmos no lugar do Criador, sem que esse movimento produza em nós
profundos desajustes íntimos. Chega um ponto que nós sentimos-nos como que sem força, desvitalizados. Um vazio pode preencher-nos. E essa proposta de cuidar de nós mesmos, ela pode ir por água abaixo. Porque na busca por cuidar de nós mesmos, a gente acabou escorregando num ponto central, que é o nosso lugar. Amar a si mesmo parte da compreensão do nosso lugar, parte da compreensão da gente enquanto espírito. Porque cuidar de nós mesmos representa cuidar da alma imperecível, do espírito que sobrevive para além da morte. Nenhum processo de cuidado pessoal, ele se faz tão evidente, nenhum processo de cuidado pessoal se faz tão profundo, senão aquele que nós levamos em conta a nossa identidade. Esquecer que nós somos espíritos em trânsito na Terra. Esquecer que nós somos espíritos nessa jornada de aprendizados e que o espírito, ele é regido por leis tanto quanto a matéria, pode nos trazer um pouquinho de dificuldades. Amar a si mesmo diz respeito também conferir-se a possibilidade de ser feliz, dar-se a possibilidade de ser feliz. E para os espíritos, o que seria felicidade? Lá na quarta parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Felicidade e Infelicidade Relativa, nós vamos aprender com as entidades benfeitoras que a felicidade, por exemplo, na Terra, ela está relacionada a dois aspectos. Tem o material, que é ter a posse do necessário, e tem um outro, um fator moral, que é a consciência tranquila. Então, nesse processo de pensarmos nesse cuidado a nós, falarmos de consciência tranquila é um sinônimo perfeito. Ninguém cuida melhor de si, senão quando começa a cultivar-se a respeito sob as bases da consciência tranquila. Não existe forma mais profunda. A maioria de nós outros que caímos na tentação, de ocuparmos o lugar divino, nós adentramos uma trajetória um pouco desafiadora, cristalizando-nos. A gente acabou se tornando escravo de si mesmo, por não compreendermos os nossos próprios limites e nem compreendermos o limite, o equilíbrio no nosso lugar, nas nossas decisões. Nós fomos estabelecendo para a nossa caminhada um ritmo um pouquinho difícil. E é nesse sentido que nós gostaríamos de abordar. Porque Emmanuel ele vai continuar a resposta e vai dizer assim: para os outros, a egolatria já teve o seu fim. Porque para nós outros, perdão, a egolatria já teve o seu fim. Ou seja, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai entendendo o nosso lugar. Esse cultivo excessivo de si mesmo não representa mais a direção. Por que não? O nosso problema é de iluminação íntima para a marcha de Deus. Olha, interessante. Iluminação íntima para a marcha de Deus. Vamos cuidando da nossa intimidade pela capacidade pessoal de buscarmos essa iluminação íntima.
na marcha para Deus. Isso Jesus traduziu de uma maneira, como expressão: Reino de Deus. Qual o maior propósito do Cristo na Terra? Estabelecer o reino divino, iluminação íntima na marcha para Deus. Reino divino é a mesma ideia. Então, se a gente fizer uma pequena análise, né? O convite do Cristo, em essência, é para que nós cuidássemos de nós mesmos, para que nós tivéssemos condições de cuidar do nosso mundo interior. Quando nos chama, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O objetivo é estar na companhia dele, mas para qual direção ele vai apontar? Qual jugo, qual fardo nós teremos? O propósito, construção do reino divino em nós mesmos, que em linhas gerais é o maior projeto de amor a nós mesmos. Porque a gente assumindo o compromisso com o nosso próprio coração, de caminharmos na direção da perfeição moral, caminharmos na direção desse aprendizado superior, caminharmos na direção da felicidade sem mescla, na felicidade inesgotável. É nós nos destinarmos aos mundos celestes, lugar aonde o bem se manifesta, aonde só existe o amor. O convite do Cristo é para todos nós que desejamos cuidar, em essência, do nosso espírito, da nossa intimidade, desse campo interior. Construção do reino divino é fórmula de amor a si mesmo. Só que, e Emmanuel vai esclarecer aqui para a gente, essa construção, essa iluminação, ela se dá sob alguns detalhes. E a gente poderia dizer, a proposta do reino divino, do amor a si mesmo, ela é um desafio. Ela é um desafio. Então, só resumindo até aqui para a gente avançar, nós estamos seguindo, pensando na temática sob as vistas evangélicas. E a gente está compreendendo aonde que no Evangelho isso aparece. Sob o auxílio de Emmanuel, nós estamos aqui entranhando, né, nesse detalhe, num descuido que nos levou a gente se machucar muito. Essa dificuldade de entender o nosso lugar e o lugar divino. A gente acabou se esfolando. A gente acabou se machucando. Eis que surge o Cristo falando: olha, vamos construir o reino divino no seu coração. Tem um projeto aqui, é beleza. O propósito do Cristo é com a alma, com a intimidade. E cuidar desse espaço interior vai se tornando fundamental. Esse espaço interior. Há uma mensagem de Emmanuel muito interessante que nos ajuda a pensar nesse respeito. Nós vamos trazer aqui para a gente refletir, mas só vamos avançar mais um pouquinho sobre o que Emmanuel considera a fonte desse alto amor. Esse amor, diz ele, portanto,
deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Então, aqui Emmanuel, ele estabelece para a gente diretrizes desse alto amor, sob uma nova perspectiva, aos elementos, os ingredientes que ele coloca: esforço próprio, autoeducação, o esforço próprio na autoeducação, observância do dever, obediência às leis de realização e trabalho, perseverança na fé e desejo sincero de aprender. Esses são 5 elementos que Emmanuel traz para a gente a respeito desse cuidado conosco mesmo. E é muito importante nós pensarmos nele com vistas ao espírito, porque nós estamos nesse universo e ele é regido não só a matéria por leis, mas a vida moral, inclusive a intimidade, ela é regida por leis. Esse cuidado consigo mesmo, ele perpassa a compreensão das leis divinas, porque nós estaremos construindo com vistas à eternidade. Não é aquilo que ameniza, mas aquilo que cura as nossas dores íntimas. O Cristo no Evangelho, ele está vindo não para amenizar, jogando para frente as nossas dores e traumas, para que em algum momento a gente vá ver, né? Só dar uma. O Cristo não está preocupado com maquiar a nossa situação, mas trabalhar no campo das causas profundas. Trabalhar no campo das causas profundas. E para isso, ele transfere todo o campo de trabalho dele ao coração. Nós que muitas vezes a gente se acha acidentado, a gente vai precisando de um pouquinho de amparo, de um pouquinho de forças, para que a gente tenha condições. Pode a minha vizinha falando: Vitor, sua janela está aberta, vai entrar mosquitos. Aqui não costuma ter muito, pode ficar tranquilo. Obrigado pela atenção. Então, pensando nessa necessidade de refletirmos sobre as leis, sobre essa obediência às leis, sobre a observância do dever, a autoeducação, há uma mensagem de Emmanuel intitulada Na Meditação, que eu acho bastante interessante e que é um percurso que nós vamos nos introduzindo para a reconstrução das nossas almas, muitas vezes nesse percurso de aprendizado. Nós, diante da evolução, às vezes a gente vai sendo chamado a uma metamorfose, a um processo em que nós vamos compreendendo. Desculpa, gente. Vamos continuar aqui nesse percurso. Então, tem uma mensagem de Emmanuel que ela pode nos ajudar. Ela está intitulada Na Meditação. E Emmanuel ele chama a atenção para um versículo bíblico, Marcos capítulo 6, verso 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Foram sós num barco para um lugar deserto. Aqui nós temos
instante interessante, é um momento que precede a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, com alguns discípulos, entra no barco para que eles pudessem ir para um lugar, né? João Batista havia desencarnado e Jesus, ele tinha tirado um tempinho aí, com certeza para fazer umas preces, dar uma recebida lá no primo, cuidar dele. Só que vai acabar que a multidão vai seguir o Cristo, vai prosseguir com ele, aí Jesus, vendo todo o esforço da multidão, vai acontecer a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Emmanuel, nessa mensagem, ele traduz para a gente algo interessante. Numa mensagem que ele está conversando com o campo da alma mesmo. Ele vai dizer o seguinte: hoje as pessoas resolvem chamar numa hora que fica mais difícil. Meu Deus, vamos lá. Aí vocês peço desculpas pelo o portão aberto lá embaixo. Aí, meu Deus, tá um barulhão danado. Vamos lá. Emmanuel, ele vai começar assim: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. Então, aqui nós temos como que, nesse momento, Emmanuel falando da nossa condição, enfermos da alma que às vezes estamos, enfermos do espírito, né, trazendo conosco as nossas chagas, as nossas enfermidades morais, a gente sentindo capenga, precisado mesmo, diante, muitas vezes, desse movimento que a gente fez, infeliz da nossa parte, às vezes de querer ocupar esse lugar divino, a gente não compreender nossas limitações, não compreender que nós estamos dentro de limites, a gente foi se aventurando, foi tomando caminhos e tudo, esquecemos dessas leis que conduzem a vida. E aí a gente chegou nesse ponto: coração atormentado, os sentimentos como que dominados por impulsos um tanto que desconcertantes, uma angústia. Só que Emmanuel, ele vai propor aqui um ponto de virada na mensagem. Esse é o primeiro momento, o instante dessas nossas dores, das nossas questões. Aí ele vai prosseguir. E ele diz assim: é natural, nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Nossa intimidade, nosso coração vai apresentando essas motivações benditas, porque, em verdade, as nossas dores, longe de representarem castigo, muitas vezes elas são sinalizadores, ou melhor, luzes que se acendem apontando direções. Da mesma forma que o corpo, quando a dor manifesta-se nele, né, ele está apresentando para a gente uma sinalização de que alguma coisa não está muito bem, alguma coisa precisa ser feita, nossas dores vão nos apontando. Então,
Se a gente lembra de Paulo de Tarso, Jesus diz para ele: não recalcitre contra os aguilhões. A gente, em outras palavras, pode entender essa frase: olha, permita que as dores da vida possam te dirigir à tua própria restauração, porque as nossas dores, elas representam o início do caminho do processo de cura. Se de tal modo já existe o sinalizador, já existe direção. E aí, reconhecendo a nossa mente como sequiosa de paz, necessitada de luz, Emmanuel diz: vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Emmanuel nos chama. O versículo é qual? E indo, vamos ver aqui, e foram sós num barco para um lugar deserto. Emmanuel está chamando a gente, diante de todo esse processo, para voltar um pouco mais para dentro, para construir essa estrada de conexão, para estabelecer essa ligação com o próprio espírito. Então, procurar, adentrar esse barco mental para visitar o imo da nossa alma. E aí, a partir desse momento, Emmanuel ele coloca, a fim de repousar um pouco. Às vezes, imaginemos, para o espírito que vai colocando-se no centro, que vai querendo ocupar o lugar divino, a gente passa por uma exaustão, porque esse anseio de estar no controle de tudo, ele vai nos levando a uma condição muito difícil. A gente não dá conta. Esse desejo de controlar tudo, esse anseio de estar no centro de tudo. O repousar é como se fosse esse soltar, esse ceder, porque chegando um ponto, depois que a gente ultrapassa os nossos limites, a gente costuma perder toda a nossa flexibilidade e a gente se tornar bastante rígido. E é nessa rigidez que os nossos problemas aparecem, que eles se escancaram, porque a gente vai sendo levado a esse limite, e aí a nossa condição talvez mais brutal, ela vai se dando à mostra. É onde a gente entra nessa sociedade do cansaço, a gente vai penetrando esses caminhos em que a gente acha que tudo depende exclusivamente, totalmente de nós, e não existe espaço para construção conjunta. Aí, Emmanuel chama para repousar. Então, é um movimento de desconexão de tudo aquilo que estava nos motivando numa direção, a fim de que a gente possa fazer aqui uma outra jornada. Ele diz: esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Precisa existir um movimento de desprendimento, de apego, porque quase sempre nas nossas questões e tudo mais, na forma que a gente resolve gerenciar tudo, a gente vai se cristalizando no modo de ser e de pensar. Essa necessidade de repousar para renovar, para que ao retornar a gente possa com novos olhos perceber as circunstâncias e as coisas. Então, Emmanuel chamando a gente para esquecer um pouco, e diluindo essas tensões, esses elos, às vezes mais cristalizados. Retira-te
Dos lugares comuns, que ainda te prendes, concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Então, aqui o convite é, olha, vai mais fundo. E para ir mais fundo, a gente vai tendo necessidade de desconectar-se de muita coisa. A gente vai tendo necessidade da gente ir deixando de lado um pouquinho de coisas. É um instante de equilíbrio. Eu vou só fechar a porta aqui rapidinho, só um minuto. Desculpa, meu filho veio aqui no quarto e deixou a porta aberta e a televisão tá ligada, eu tô escutando esse barulho. Eu sempre fico bugado quando tem dois sonzinhos. Desculpa, gente. Então, Emmanuel nos chama para concentração, para que a gente possa fazer um percurso em que a gente possa ir soltando. E é nesse sentido, né, que ele vai nos dizer assim, o que Jesus nos proporcionará nesse instante. Ele te lavará a mente, eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres, basta que te cales, e a sua voz falará no sublime silêncio. Da parte dele é o que ele pode nos oferecer. Ele vai lavar a mente eivada, vai cuidar das feridas, vai oferecer recursos com vistas à revitalização. Se a gente observar aqui, tem um samaritano, né? Uma passagem do samaritano, interessante a relação. Mas nesse momento, de tal modo, como diz Emmanuel, oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. É o momento que a gente permite ser amado, a gente permite se sentir cuidado. Um dos gestos de alto amor é a gente chegar num ponto da gente, né, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a gente permitir ser amado, a gente permitir ser cuidado. Porque para a maior parte dos espíritos encarnados na Terra, nossa condição é de enfermos. E a gente vai no médico para se tratar. A gente busca a ajuda de quem tem condições para a gente reconstruir-se. E nesse sentido, não tem como nós pensarmos na construção de nós mesmos se a gente não se permitir ser cuidado, ser amparado, construir o reino divino em si mesmo, a proposta do reino de Deus, ela não é simplesmente a edificação dos valores iluminativos dentro de nós, mas é a gente permitindo ser filho, a gente se sentindo como filho e compreendendo Deus como Pai nessa proteção, nesse amparo, porque não existe de verdade, né, momento sozinho, absolutamente sozinho. A presença divina sempre se faz. E a ela que muitas vezes a gente está fechado, que a vida nos chama para reconstruir, para que a gente possa se construir de novo. E aí, Emmanuel finaliza, e eu também. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Porque, de certo modo, vamos sempre sendo auxiliados nesse percurso nosso de cuidar da gente, amar a si mesmo
não é fechar-se para a vida para que a gente possa cuidar de nós, é abrir-se para a vida para que nós tenhamos condições de cuidar de nós. Não é um movimento de fechamento para as experiências e pessoas que faz a gente se recompor, se renovar, mas a compreensão profunda de nós mesmos é que vai dando base para a gente se cuidar, entendendo os nossos limites, a nossa fragilidade, a nossa condição de filho, deixando o pai na condição do educador das almas, do condutor da criação e fazendo o possível para cuidar da nossa parte, nem a dos outros, nem a de Deus, mas deixar que Deus possa conduzir. Esse foi o nosso percurso aqui. Peço desculpas pelas intercorrências, hoje foi diferente, né? Mas eu espero que, mesmo assim, a gente tenha conseguido aprender alguma coisinha. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos. Senhor Jesus, Divino Amigo, nós estamos aqui para a gente orar. Para o nosso coração é importante a prece. Não é simplesmente no instante de pedir isso ou aquilo. É o ponto de encontro, é o ponto de identidade, é o ponto de presença, com vistas a refletir a grandeza divina da nossa essência. Somos mais que a dor, somos mais que o mal. A nossa natureza nos aponta o amor. Amor, força grandiosa e benfazeja, que nasce em nós pela misericórdia que nos assiste. Amor com que podemos contar para nos expressar, para pensar, para sentir, para fazer, realizar, sonhar, refletir. Temos amor em nós. Fonte límpida, cristalina, que nasce perfeita no imo do ser, deságua-se qual rio, induzindo-nos a viver. Bendita és tu, força miraculosa, que tem regenerado almas, reconstruído destinos, transformado espíritos no percurso da evolução. Ah, o amor! Bendita água viva, que dessedenta nossa sede de paz, os nossos anseios de luz, confortando-nos intrinsecamente, permitindo as nossas vidas serem banhadas de novas luzes. Obrigado, Senhor, pelo amor que nos destes, pelo amor que nos fizestes, pelo amor que é. Que assim seja.